mais uma aula, né, mais algumas explicações sobre o nosso aplicativo de escritório Microsoft Excel, a nossa planilha eletrônica. Vou clicar aqui no botão maximizar para ele ficar do tamanho todo da minha tela. Nós já vimos que as colunas são identificadas pelas letras e as linhas pelos números. E a união de uma linha com uma coluna forma uma célula. Tá? Nós já vimos que se eu digitar um número dentro de uma célula e quiser somar, eu tenho que colocar o endereço desse número. No caso, eu vou colocar aqui 3 mais 4, ele vai somar normal, 7. Agora, se eu quiser alterar qualquer um dos dois números, observem que o resultado vai permanecer o mesmo. Por quê? Porque eu estou somando os números que estão aqui dentro. E eu não estou utilizando o endereço que esse número está, ou seja, a célula. O lugar onde esse número está. Então, ele não vai modificar. Agora, se eu começar com sinal de igualdade, mostrando para o Excel que aqui vai ser feito um cálculo, e digitar o endereço do número, ou seja, em qual endereço está o número 3? Está na coluna A, linha 1. Mas qual endereço está o número 6? Ele está na coluna B, na linha 1. Esses dois números que eu quero somar, basta eu pressionar Enter, pronto, somei os dois números. E se eu alterar qualquer um dos dois números agora, observem os dois cálculos que nós fizemos. Aqui eu vou colocar o cursor dentro da célula C1, é onde está o número 7, né? Só que aqui na barra de fórmula ele me mostra qual o cálculo eu utilizei para chegar nesse número 7. Eu somei 3 mais 4. Se eu for para a célula de baixo, para C2, eu utilizei aqui o endereço onde estão os números A1 mais B1. Então ele está somando o que tem ali. Se eu modificar um número, qualquer um dos dois, eu vou colocar 6 aqui no lugar do 3. Observem o resultado. Aqui na C2, onde eu coloquei o endereço, ele modificou. Aqui na C1, ele não modificou porque eu estava trabalhando com os números, né? Se eu quiser fazer qualquer alteração, vou colocar aqui 9, ele soma da mesma maneira. Se eu quiser fazer uma subtração, coloco o sinal de igualdade. Onde é que está o número 9? Ele está no endereço A1 menos o número 6, que está no B1. Pessoal, se eu colocar maiúsculo ou minúsculo as letras da coluna, não tem problema. O Excel, posteriormente, ele vai converter essas letras em maiúsculas, tá? Então, eu vou fazer a subtração desses dois valores. Agora eu vou fazer uma multiplicação igual. Onde é que está o 9? A1. O vezes eu represento pelo asterístico. Onde é que está o 6? No B1. Observem que ele marca, né, a caixinha, e a célula ele identifica pela cor. Vou pressionar Enter para confirmar que eu quero fazer esse cálculo aqui. Multiplicou 9 vezes 6, 54. Agora eu vou fazer uma divisão. De quem? Uma divisão, isso, do número 9, que está na célula A1. O símbolo da divisão é a barra, pelo 6, que está no B1. Então, pronto, esse é o resultado. 9 dividido por 6 dá 1,5. Vamos ver aqui. Agora eu vou colocar com 3 números. 4, 8
9. Eu vou somar os 3. Vou utilizar agora o endereço. A gente não vai mais utilizar os números. Vai utilizar, como a gente fez aqui, a gente utilizou o número. Agora a gente vai sempre trabalhar com o endereço onde o número está. Onde é que está o 4? Ele está na coluna A, linha 7. Então, A7 mais, onde é que está o 8? Está na coluna B, linha 7. Então, B7. Mais, onde é que está o 9? Está na coluna C, linha 7. C7. São esses 3 valores. Observem que cada célula, né, representa uma cor. E aqui dentro do nosso cálculo, elas também estão representando a cor referente ao seu endereço. Pressiono Enter, confirmei. Está aqui. Eu somei o que tem dentro da célula A7 com o que tem na célula B7 mais o que tem na célula C7. Se eu vier e alterar qualquer um dos números, qualquer um dos endereços, automaticamente ele vai modificar o resultado também. Observem, tá? Entenderam? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Agora eu vou colocar 4 números: 5, 12, 20, 32 e 25. Eu vou somar. Começo com sinal de igualdade. Onde é que está o 5? Coluna A, linha 9. Então ele está no endereço A9. Número 12 está na coluna B, linha 9. Se eu colocasse, por exemplo, o que tem na linha 10, colocasse B10, o que ele ia somar, pessoal? Ele não ia somar nada. O que é que tem aqui? Não tem nada, então para ele está 0. Tá? Nesse caso aqui ele não iria somar nada, mas se eu pegar o B7, olha, B7, ele vai pegar lá o 3, ele não vai pegar o 12, ele vai pegar o 3, só que nesse caso eu quero que está na B9, mais o que está no C9 e mais o que está no D9. Observem que agora nós estamos somando 4 números: 5, 12, 32 e 25. Tá? Nós temos 4 números, 4 endereços. Pressionei Enter, está aqui o resultado. Só que agora, pessoal, vamos supor que você tem 15 números para somar. Aí você pode muito bem colocar aqui os 15 números, os 15 endereços onde estão esses números. Só que o Excel, ele nos proporciona agilidade, facilidade. O que é o que é que esses programas nos trazem? Os aplicativos de escritório, eles nos trazem facilidade, eles nos trazem agilidade para o nosso trabalho. Tudo bem? Então agora nós vamos começar a ver algumas fórmulas que o Excel tem. A primeira fórmulazinha que nós vamos ver é para somar vários valores. Eu posso somar aqui os valores com as células individualmente, sem problema nenhum. Só que se eu tivesse 10 números para somar, a minha fórmula ia ficar muito grande, né? Colocar 10 números aqui. Então nós vamos fazer de uma maneira mais rápida. Como? Sempre começo com sinal de igualdade, para ele saber que aqui nesse endereço eu vou fazer um cálculo. No caso agora eu vou fazer uma soma. Opa, apareceu um S a mais. Eu vou fazer uma soma. Eu vou abrir parêntese
e vou dizer qual é o primeiro número que eu quero somar. Eu quero somar o que tem aqui na A9. A9. Eu vou utilizar agora os dois pontos e vou dizer qual é o último número que eu quero somar. Eu quero somar o 25, que está no endereço D9. Observem que quem está entre o primeiro e o último número, ele também selecionou, pessoal. Vou fechar parêntese para a fórmula ficar completa. E vou pressionar Enter. Observem o resultado. Aqui embaixo eu utilizei a função soma, que foi para somar. Eu pressionando F2, ele me dá a oportunidade de digitar novamente. Ele não apaga, ele edita a célula. Aí é para a gente entender o que foi que ele fez aqui. Eu comecei com sinal de igualdade e digitei a função soma. Entre parênteses eu coloquei o primeiro e o último nome que eu quero, o último endereço, a última célula que eu quero que ele some. O que fez ele somar esses dois números, esses 4 números, aliás, desculpem, foi esse 2 pontos. Os 2 pontos, pessoal, eles significam até. De A9 até D9. Então, ele vai somar tudo que está entre o primeiro e o último número que eu der. Observem que no seu teclado, onde você tem os 2 pontos, você também tem ponto e vírgula. Ele tem uma diferença aqui no Excel, essa teclinha dos 2 pontos e do ponto e vírgula. Vamos fazer de novo a soma? Igual, soma, abro parêntese, eu vou pegar a mesma faixa. Eu quero um número 5 e um número 25. Ou seja, A9, ele marcou lá. Só que agora, ao invés de colocar os 2 pontos, eu vou colocar ponto e vírgula. E eu quero o 25, que está no D9. Observa o que foi que ele fez. Ele pegou o D5, o A5, o A9, desculpa, que tem o número 5, e pegou o D9, que tem o número 25. Isso agora eu coloquei ponto e vírgula. Pessoal, na primeira fórmula aqui, eu somei célula por célula. A9 mais B9 mais C9 mais D9. Tranquilo, não tem problema. Na segunda caixinha aqui, eu utilizei a função soma. Eu somei de A9 até D9. Ou seja, quem está entre o primeiro e o último número, ele soma também. Porque os 2 pontos significa até. Na fórmula seguinte, eu utilizei o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele significa e. Eu somei A9 e o D9. Quer dizer que quem estava entre eles, o B9 e o C9, ele não utilizou. Por quê? Porque eu especifiquei que eu quero somar o A9 e o D9. E ele fez. Pressionando o Enter, ele somou o 25 mais o 5, então dá 30. Quando você for fazer as fórmulas, você tem que atentar. Ponto e vírgula significa e, 2 pontos significa até. Tranquilo até aqui? Vamos fazer mais uma vez? Vou renomear essa planilha. Clico com o botão direito. Se eu quisesse excluir, eu poderia excluir normalmente. Se eu quiser inserir, eu também posso inserir por aqui, ó. Eu vou inserir o que é que ele quer, o que eu quero, uma planilha, né? Só clicar OK. Aí ele inseriu à esquerda
da planilha que eu estava trabalhando, tá? Se eu quiser a planilha 1 para frente, o que é que eu faço? Eu clico, mantenho o botão esquerdo pressionado e coloco ela aqui para frente, ó. Essa minha planilha 1 eu vou renomear para aula. Opa, vai inverter aqui. Aula soma. Vou para a planilha 2 e vou renomear para aula soma 2. Só para renomear. Observem que eu só dei nome para as planilhas. O meu arquivo ele ainda está sem nome. Eu vou salvar. Eu vou salvar pressionando aqui no disquetezinho, salvar. Aí ele vai perguntar onde eu quero salvar. Ele já está específico que ele vai salvar na pasta documentos. Eu vou salvar esse arquivo aqui, ele está pedindo o nome do arquivo, aula 2, aula 02. E observem que aqui no final, pessoal, ele já está dando a extensão do arquivo, .xlsx. Lembrem que cada programa, cada aplicativo que o seu computador trabalha, ele tem uma extensão, que são essas letras que vêm ao final do nome do arquivo. Do pacote da Microsoft, eles, a partir do Word 2010, eles vêm com 4 letras. Anteriormente, até o 2007, ele vinha com só doc. O Word Doc, o Excel, XLS e o PowerPoint, PPT. Agora, eles acrescentaram essa letra X para as versões 2013, 2016, 2019 dos aplicativos da Microsoft, tá? No caso, outros programas que o seu computador tem, geralmente eles vão ter 3 letras, tá? 3 letrinhas que significa a extensão, ou seja, o sobrenome do arquivo, de qual programa, referente a qual programa é aquele arquivo, tá? Já dei o nome do arquivo, já está específico onde ele vai salvar. Vou clicar no botão salvar para finalizar essa etapa. Salvou. Tá salvo. Como é que eu sei? A partir do momento que eu vou aqui na barra de títulos e visualizo o nome que eu dei para o meu arquivo, ao lado do nome do aplicativo que nós estamos utilizando, certo? Bom, vamos fazer mais uma vez um teste com alguns números para fixar bem essa parte. Vamos colocar aqui 23, vamos fazer agora na linha. Eu estava fazendo na coluna, né? Vamos fazer na linha agora. 12, 56 e 10. Eu quero somar esses 4 números. Eu posso deixar uma linha em branco para somar? Pode, sem problema nenhum. Eu vou somar, eu vou pular uma linha, eu vou pular uma célula e vou fazer o cálculo aqui na linha 6. Na coluna A, linha 6. Começo com um sinal de igualdade. Qual o primeiro valor que eu quero somar? Ele está lá na coluna A, linha 1. Vou digitar A1 mais A2. Observem que ele vai marcando para eu saber se eu estou colocando, qual número eu estou colocando. A3 mais A4. Aí observem que ele está somando esses 4 números. Ok, somou, né? Só que, se eu tiver uma relação de 30 números para colocar, para mim fazer de um por um, eu vou levar um tempão para fazer isso, né?
Então o Excel ele é um aplicativo prático, né, para resolver nossos problemas. Eu vou começar com o sinal de igualdade, vou colocar a palavra soma, desculpa que saiu um S a mais aqui, soma, que é a função. Aqui aparece, pessoal, outras funções que o Excel tem, tá? Ele é um programa bem completo, bem complexo também. Por quê? Porque ele faz várias operações, vários tipos de operações. Para especificar o intervalo, eu tenho que colocar o parêntese para dizer qual intervalo de números eu quero somar. Tenho que dizer qual o primeiro endereço, a primeira célula que ele vai somar, está no A1, né? E vou dizer qual é o último número que ele tem que somar. Nesse caso aqui, eu vou colocar os 2 pontos, que 2 pontos significa até. O último número que eu quero somar está na coluna A, linha 4. Observa que ele já seleciona, né, tudinho. Se eu esquecer de fechar parênteses e pressionar Enter, ele vai calcular? Vai. Ele corrige a tua fórmula automaticamente. Olha, eu vou pressionar para cima e observa, ó, soma de A1 até A4. Ele fechou, não tinha fechado parênteses, ele fechou automático. Ele já faz isso, ele já reconhece que precisa fechar o parêntese para o cálculo sair certo. Aqui em cima eu utilizei os endereços individuais, A1, A2, A3 e A4. Para poucos números não tem problema. Agora, se você for somar vários números, né, isso aí vai te dar um trabalhão. Vamos fazer aqui, deixa eu apagar isso aqui, eu vou selecionar, clicar na primeira, arrastar até o último e vou apagar. Pronto, eu apaguei. Vamos começar a inserir algumas informações aqui para nós criarmos um exemplo de uma tabela. Vamos dizer que nós vamos no mercado. Eu vou colocar aqui lista de compras. Geralmente a minha esposa me manda no mercado, aí eu tenho que anotar, porque se eu anotar, eu esqueço às vezes do que eu tenho que trazer. Lembrem que lá no Word nós criamos a nossa tabela, né? Só que nós colocamos os itens, mas não fizemos esses cálculos. Aqui não. Aqui você vai colocar os itens, vai especificar a quantidade unitária, vai especificar a quantidade total, porque o Excel já vai calcular isso para ti, ele já vai te dar os valores. Vou colocar aqui, o que é que isso aqui vai ser? A ordem. Que aí vai ser item 1, item 2, item 3. Lembre-se que eu disse para vocês que basta eu selecionar os 2 números que ele faz o intervalo, né? Só que eu vou fazer aqui uma lista pequena, eu vou fazer 6 itens, vamos fazer 6 itens. Eu ia digitar os 6, mas aí para mostrar para vocês como fica pela alça de preenchimento, tá? Eu vou voltar aqui, eu vou desfazer a minha ação, ó. Eu vou desfazer e mostrar de novo para vocês. Vou selecionar o 1 e o 2. Vou nesse pontinho verde aqui no canto. Observem que está uma cruz branca, vai ficar uma cruz preta. E vou arrastar para baixo até a quantidade que eu quero. Eu quero 6 itens. Aqui eu vou dizer, aqui foi a ordem, aqui eu vou dizer qual item eu vou estar comprando. Eu vou colocar aqui sabão. Eu vou colocar detergente. Eu vou colocar... Vamos colocar só itens relacionados a material de limpeza. Eu quero colocar aqui sabão em pó. Se eu apertar qualquer letra, eu apago o que eu digitei, tá? Eu pressionei ESC, ele cancelou.
Para eu editar aqui, para eu continuar digitando, basta eu clicar 2 vezes. Ó, vou mostrar de novo, vou clicar fora e vou clicar lá. Clico 2 vezes, observem que o cursorzinho está piscando lá. Eu posso digitar sem apagar o que já estava lá. Sabão em pó. Pronto. Detergente. Agora, sabão em barra. Opa, faltou um B aqui. O que é que eu faço? Vou lá e clico, ó. Clico 2 vezes e digito a letra B. Vou colocar palha de aço. Vou colocar sabão em pó, sabão líquido. Sabão líquido. E o último material de limpeza, vou colocar vassoura. Item, agora aqui eu vou colocar quantidade. Quantidade. Qual a quantidade que eu vou comprar de cada item desses? Eu vou comprar sabão em pó, eu vou comprar 3. Detergente eu vou comprar 5. Sabão em barra 1. Palha de aço eu vou comprar 2. Sabão líquido 6. E vassoura 2. Observe que apagou, não foi? Sumiu daqui o restante das palavras, mas se eu clicar em sabão em pó, observem aqui na barra de fórmulas que está o nome dele completo. O que é que acontece? Eu tenho que aumentar a largura da coluna B, que é na coluna B que eu digitei os itens. Direciono a seta do mouse, ela toma o formato de uma cruzinha preta apontando para a esquerda e para a direita. Para a esquerda eu vou diminuir, para a direita eu vou aumentar. Então eu aumento. Se eu aumentei muito, o que é que eu faço? Processo inverso, eu vou diminuir. Posiciono novamente a setinha e diminuo a largura até o tamanho que eu achar mais conveniente. Tá? Quantidade, já coloquei. Vou colocar aqui valor unitário. Qual é o valor unitário de um sabão em pó? Vamos colocar aqui 6,75. Detergente tá, vamos colocar aqui 8,43. Sabão em barra 3,15. Pessoal, observem que eu estou colocando os números separados por casas decimais por vírgula. Tem diferença se eu colocar por ponto? Vai ter diferença sim. Palha de aço, eu vou colocar aqui 1,55. Observa. Onde ficou o 1,55 e onde está o 3,15. O Excel, ele faz essa diferenciação do que é texto e do que é número. Observem aqui na quantidade, eu vou até aumentar a coluna da quantidade, porque a palavra tinha sumido. Uma palavra grande, né? Deixa eu diminuir um pouquinho. Só para exemplificar, para ficar mais fácil para vocês verem. Observem que os números da quantidade, eles estão em que lado? Eles estão do lado direito da célula, né? E os textos que eu digitei, pessoal, eles estão do lado esquerdo. Olha só. Todos aqui na margem esquerda da minha célula e os números da margem direita. Então o Excel ele faz essa diferenciação, pessoal. Número, ele sempre vai colocar posicionado do lado direita, por padrão, e texto, sempre ele vai posicionar para o lado esquerdo. Então, quando eu separar um número por ponto, o Excel entende que esse número ele é um texto.
que isso aqui que eu coloquei ele é referente a um texto. E texto ele não vai calcular, tá? Então, para fazer cálculo, eu sempre tenho que separar meus números por vírgula, tudo bem? Eu vou clicar 2 vezes, ele vai me dar a opção de editar, eu vou apagar o ponto e acrescentar uma vírgula. Aí observem que agora o número vai para a margem direita da célula. Então agora, se eu fizer um cálculo com 1,55, ele vai calcular, tá? Sabão líquido, vamos colocar 7,12. Vassoura, 8,99. Tá? Isso aqui é o valor unitário. Observem que eu tenho que aumentar a coluna do valor unitário. E vou colocar aqui o valor total. Quanto é que vai dar isso aqui? Eu posso e vou utilizar o Excel para fazer esse cálculo para mim automaticamente. Como é que eu digo para ele que aqui eu vou fazer um cálculo? Basta eu pressionar o sinal de igualdade. O que é o valor total, pessoal? Não é eu pegar o valor unitário e multiplicar pela quantidade? Não é isso que vai ser o valor total? Ou vice-versa, eu pego a quantidade e multiplico pelo valor unitário? Qual é a quantidade do sabão em pó? 3 vezes 6,75. Quanto é que vou gastar só em sabão em pó? R$ 20,75. Só que observem que eu coloquei os números. E nós não vamos trabalhar com os números, nós vamos trabalhar com o endereço onde esses números estão, com a célula. Então eu vou editar isso aqui, eu vou apagar, tá? Basta eu digitar direto que ele apaga. Começo com sinal de igualdade. Eu quero a quantidade estar no C3 vezes o valor unitário que está no D. Opa, tá no, eu ia pegar a quantidade, não é a palavra quantidade, é o valor. É no C4 vezes o valor unitário está no D4. Olha só. Então ele já vai calcular para mim. Olha só. Eu utilizei o endereço onde os números estão. Por quê? Porque se alterar a quantidade, a minha esposa me ligou e disse: Clebson, não são 3, são só 2 vassouras. Aí eu vou colocar a quantidade e automaticamente o valor total vai modificar também, vai atualizar. Vamos fazer aqui no detergente. Deixa eu aumentar aqui a coluna do valor total para ficar igual. Isso aqui você pode ir fazendo na hora, né? Ou então posteriormente, que você acabar, você pode organizar a sua planilha, tá, pessoal? Começo com sinal de igualdade e digo que eu quero multiplicar o que está na coluna C, linha 5. Observa que ele já selecionou, eu vou multiplicar, né? Pelo valor unitário, que está na coluna D5. Olha só. Então, ele vai pegar o que tem no C5 e multiplicar pelo que tem no D5. Confirmo pressionando o Enter. Tá pronto o meu cálculo, tá? Mais uma vez, observem que eu estou fazendo uma sequência aqui. Agora eu quero sabão em barra, coluna C, linha 6, vezes a coluna D, linha 6. Tem que ficar bem atento, pessoal. 6, cadê? 6. Se eu digitar o 5, ele vai pegar o número lá de cima, ele vai pegar o valor unitário do detergente. Aí ele vai dar um outro valor. Ele vai fazer o cálculo, mas não é o cálculo correto que eu quero. Eu quero o sabão em barra
pelo valor unitário do sabão em barra, que está na D6. Pressionou Enter, ele vai para baixo, né? Já faz o cálculo. Vamos fazer do palha de aço igual C7 vezes, vou multiplicar a quantidade pelo valor unitário, né? D7. É isso? Ele marcou os dois números, né? Então pronto. Sabão líquido começa com sinal de igualdade, C8 vezes o valor unitário do sabão líquido, D8. Marcou os números que eu quero, pressiono Enter. Vamos para o último? Igual C9 vezes, que é o asterisco, o valor unitário, que está na coluna D9. Marcou? Pressiono Enter. Tudo bem? Agora eu vou dar uma organizada nessa minha planilha. Se eu visualizar ela para ver como é que ela vai ficar impressa, deixa eu clicar aqui nesse botãozinho, visualizar a impressão. Então aqui você está visualizando, caso você fosse imprimir a sua planilha, a sua tabela, você iria visualizar desse modelo, desse formato. Pessoal, deixa eu colocar, cadê aqui o zoom? Aqui são as margens. Zoom da página. Olha, zoom da página aqui embaixo. Eu aproximei. Observem. Mas observem que a nossa planilha, ela tá sem linhas, né? Aquelas linhas, eu vou sair daqui, que você observa aqui na planilha, cadê? Que você observa aqui na planilha, elas só servem para você se guiar. Caso você queira imprimir, você não vai, essas linhas elas não vão sair, a não ser que você coloque. Como? Eu vou visualizar a impressão. Deixa ele carregar aqui. Configurar página. Aí aqui também eu tenho página retrato, página paisagem. Eu tenho aqui as margens, né? As margens superior, igual lá no editor de textos, que você personaliza as margens do seu papel para você aproveitar a sua página. Cabeçalho e rodapé e planilha. Bem aqui em planilha, pessoal, eu tenho linhas de grade. Se eu clicar em linhas de grade e clicar em OK, ele vai aparecer aqui as linhas de grade onde eu tenho informação. No restante da planilha que não tem nada, ele não vai colocar linha, ele só vai colocar as linhas de grade onde eu tenho informação, tá? Vou voltar. Aqui ele continua visualizando normal, tá? Mas nós podemos personalizar também a nossa planilha, inserindo as nossas linhas, a nossa configuração que nós queremos para essas informações aqui. Observem que você tem lista de compras, isso seria o título, né, da nossa planilha. Eu vou selecionar da coluna A até onde vai as minhas informações. O valor total está na coluna E. Então eu seleciono e venho aqui, eu já estou na barra da página inicial e venho aqui em mesclar e centralizar.
O que é que ele faz com essa opção? Você clica, ele apaga as linhas das colunas e centraliza aquela palavra que que você havia digitado na célula A1. Isso aqui é o meu título, eu vou dar um destaque, eu vou colocar negrito aqui, tá? O título da nossa planilha, ó, eu vou selecionar aqui, vou colocar também negrito e vou colocar o alinhamento centralizado. Ó. Os números da ordem eu vou selecionar e vou centralizar. Vou diminuir um pouco da largura. A quantidade também vou centralizar. Seleciono e centralizo. Geralmente valores, pessoal, a gente trabalha na margem esquerda. Só que isso aqui são valores monetários, né? A gente pode personalizar, colocar o R cifrão. Já tem um botãozinho aqui que ele já faz isso automaticamente para mim. Bem aqui no página inicial, observem aqui, número. Eu tenho aqui o botão formato de contabilização. Ele acrescenta o nosso R cifrão. Vou fazer a mesma coisa em valor total. Vou clicar aqui, que é o botãozinho estilo de moeda, e ele já vai organizar o nosso valor monetário. Vamos visualizar para ver como foi que ficou? Clico aqui no botão de acesso rápido, ele vai carregar. Olha só como ficou. Deu uma outra cara para a nossa planilha. Tá? Vou voltar. Observem que nós já temos um arquivo, né? Aula 2. Só que essas informações ainda não estão salvas. Eu clico cadê? Aqui no botão salvar. Para ele salvar as alterações que eu havia feito. Tá? Então aqui ele salvou as alterações. Lembrem que as linhas que nós colocamos são as linhas do próprio Excel. Nós vamos personalizar essas linhas agora. Eu vou selecionar a minha tabela. Só a tabela. Eu passei. Aí eu tenho que voltar e selecionar de novo. Só aqui. Só essas informações aqui. Eu tenho, deixa eu pressionar aqui, Ctrl 1. Ctrl 1, ele vai abrir o atalho de formatar células. Aqui eu tenho alinhamento, aqui eu tenho fonte para trocar o tipo da letra, aqui eu tenho borda. Deixa eu fechar e fazer de novo. Selecionei, pressiono a tecla Ctrl no teclado e dou um toque no número 1. Aí ele abre esse menu de atalho. Aqui, pessoal, eu posso personalizar as minhas bordas. Observem que eu tenho estilos mais grossos, bordas tracejadas, linhas duplas. Eu vou colocar no contorno linhas duplas. Selecionei e clico. Olha, aqui é o contorno da minha planilha. Dentro dela eu vou colocar essa linha aqui tracejada. Essa aqui tracejada. Aí eu clico aqui e aqui. Olha só como é que vai ficar. Eu clico fora. Olha, ele apareceu, mas vamos visualizar a impressão para ver que fica melhor para ver. Olha a personalização que eu acabei de fazer na minha tabela. Observem as linhas da borda e as linhas de dentro. Agora eu vou tirar as linhas da planilha. Eu vou em configurar, eu vou desativar, né, que eu não quero que eu vou personalizar as minhas linhas. Eu vou aqui na planilha e vou aqui, linhas de grade, eu vou tirar. Eu não quero que fique as linhas de grade do Excel, eu quero que fique as minhas linhas personalizadas. Aí ele vai tirar, olha,
Ele tirou as linhas do Excel, né, e ficou só as que eu personalizei. Falta nós personalizarmos o título. Eu vou sair. Para eu sair da tela de visualização, pessoal, eu tenho a tecla ESC, que fica bem aqui no topo do teclado, do seu teclado do computador, do notebook. ESC, ESC. Ela significa escape, sair, tá? Ela sai, ela cancela uma ação. Eu vou pressionar e vou voltar lá para minha área de trabalho. Observem que nós mesclamos aqui a lista de compras, né? Eu vou personalizar aqui, colocar uma cor de fundo. Eu vou colocar aqui, cadê? Um cinza. Aqui também eu vou personalizar com uma tonalidadezinha cinza, só para destacar. Observe que o cinza que eu coloquei aqui na lista de compras, eu posso colocar aqui. Basta eu clicar que ele já automaticamente, como ele já foi a última cor que eu selecionei, ele vem para cá. Vamos visualizar para ver como foi que ficou. Pronto. Se eu quiser organizar essa planilha, observa que ela está aqui na margem esquerda do papel. Vamos configurar aqui a página, margens. Olhem bem aqui, pessoal, centralizar na página. Eu quero que a minha planilha fique centralizada na horizontal, ou seja, aqui na parte de cima. Se eu marcar na vertical, ele vai colocar ela no meio da página. Como é uma planilha pequena, eu não quero que ela fique no meio da página, eu quero que ela fique centralizada aqui no topo da página, tudo bem? Eu vou colocar vertical só para vocês verem, mas depois eu vou tirar. Ela está centralizada tanto na vertical quanto na horizontal. Aí observa que ela vai levar lá para o meio. Eu vou aqui no zoom para colocar a página inteira. Olha, ela centralizou no meio da página, mas eu não quero isso. Eu quero que ele fique centralizado no topo da página, só no topo da página. Eu vou configurar, eu vou em imagens e vou tirar o vertical. Eu vou deixar ele centralizado, a minha tabela centralizada só na horizontal. Ó, aí ele levou lá para cima a minha tabela, tá? Então, se eu fosse imprimir, ela iria sair dessa maneira na minha página. Vou sair. Lembrem que nós fizemos alterações, né? Na nossa planilha, eu vou salvar. Tudo bem?